Mas isso é o título? Aqui está então a Catarina para o A Literatura. Bem-vinda, Catarina, mais uma vez. E vejo na companhia de um timorense, salve seja. Vou tentar dizer isto bem. O ano em que Pigafetta completou a circunnavegação. A circunnavegação. A minha dúvida é com o Pigafetta, não sei. Não com a circunnavegação, porque no fundo é andar à volta do mundo. É uma coisa que é andar à volta. Do Luís Cardoso. Autor timorense. Autor timorense, que nós escolhemos porque somos uns curiosos e achamos que... Sobretudo porque ouvi dizer na apresentação do livro que era narrado por uma sandália. E é verdade. É verdade. Uma sandália do pé esquerdo. E aquilo, nós rimos-nos um pouco quando ouvimos dizer que era narrado por uma sandália, portanto percebo que as pessoas em casa também fiquem desconfiadas. Mas depois no livro percebe-se o potencial que a sandália simbólico, tem, enquanto símbolo, sim, porque eu acho que é um significado triplo. Incrível. Sim. Primeiro porque a sandália está muito grande, a sandália em questão não serve à sua dona, o que lhe dá, é uma criança, dá-lhe assim uma certa perspectiva de futuro, não é? De um dia, ela acorda entusiasmada com a possibilidade de um dia a sandália lhe servir, portanto isso é engraçado. Depois também tem aquela questão da sandália ter sempre de existir na relação com outra sandália, portanto, ninguém tem só uma sandália. Tens sempre duas. Verdade. À força. À força. Portanto, elas não têm escolha, o que tem um bocado a ver com a relação de Timor com o mundo. Estou a gostar à volta deles. São sempre, parece que, obrigados a conviver com alguém que não pertence ali. E depois é o peso que a sandália carrega. Quando nós calçamos umas sandálias não pensamos nisto, mas a verdade é que ela está a levar com o peso todo do nosso corpo. Coitadinha. Coitadinha da sandália. Coitadinha da sandália. Portanto, temos aqui uma narração que é um bocado também da história de Timor. Sim, não é? isto dito há assim... Vê-se que o autor escreve de forma literária, mas entra-se assim num turbilhão quando se arranca com o livro. O início do livro é um bocado assustador. Ficar um bocadinho perdida. É um bocado assustador, já porque aparecem imensas personagens que ainda não percebes bem o que é que estão ali a fazer, porque ainda não percebeste a história delas e só vais perceber mais tarde. Depois, ao início, é mesmo confuso. E também é confuso porque, parecendo que é um livro sobre compras, já que estamos a falar de uma sandália, não é nada. E, portanto, tem muito da realidade timorense, os hábitos e a história, portanto, os impactos que cada um dos momentos... Uma história da qual nós sabemos muito pouco, para dizer a verdade. Pois, isso foi pode dificultar um bocadinho. Foi o que mais me surpreendeu neste livro. Surpreendeu não no sentido de que ele tenha ido buscar dados muito surpreendentes, mas no sentido de que só nesta altura é que eu percebi, nesta altura da minha vida é que eu venho a perceber que sei muito pouco sobre Timor. Verdade. Portanto, nós sabemos que há aquela música... Pois, e preferíamos não saber, de alguma maneira. Era aquilo que nós não queríamos saber sobre Timor, mas sabemos dos massacres, sabemos das lutas, conhecemos o Xanana Gusmão. E sabemos muito pouco além disso. Pelo menos eu. Pois, eu também fui muito apanhado de surpresa e, aliás, há muitas referências que me escaparam, para dizer a verdade. Exatamente. Hábitos, vocabulário... E só descubro isto agora. E nunca tinha refletido sobre isso. E nisso este livro é muito interessante porque dá-te uma perspectiva muito... Até porque parece que há sempre uma personagem que representa uma corrente qualquer da história. Portanto, há aqueles que são a favor dos portugueses e que têm saudades e que ainda acham que os portugueses vão voltar para os salvar de alguma forma. Quase messiânico, né? O desejo. Que é o que acontece a uma velhota da história que está sempre à espera que os antepassados venham. Aos pró-indonésios também? Aos pró-indonésios que pensam, olha, mais vale sermos uma província da Indonésia do que andarmos nesta luta constante. E depois há as pessoas que acreditam na independência, que lutaram por ela, e há também as consequências, por exemplo, as mulheres que aparecem neste livro são mulheres que têm muito interesse porque nas conversas delas tu percebes aquele elemento de, ok, quando os homens foram fazer guerrilha e fugiram todos para as montanhas, elas ficaram sozinhas. Ficaram encarregues. E ficaram à mercê de imensas coisas desagradáveis que lhes vieram. Por coisas desagradáveis, portanto, um livro recomendável do Luís Cardoso, mas por coisas desagradáveis fazemos uma ponte com o cinema. Fazemos porque, quer dizer, há um ponto em que tu percebes que aquilo é tão aleatório ao ponto de uma das personagens ser interrogada sobre a possibilidade de ser da CIA porque passava no cinema westerns americanos. É verdade, portanto, e nunca deixar de falar do Tarantino quando se fala em westerns, sobretudo nesta semana. E também porque tem também esta relação com a escravatura que a mim me faz sempre lembrar povos ocupados que infelizmente aconteceu demasiadas vezes aos timorenses. Pronto, então vamos lá um bocadinho de Tarantino. Django! There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Good cold evening, gentlemen.
Amongst your inventory, I've been led to believe is a specimen I'm keen to acquire. When I hear that trumpet sound, What's your name? I'm gonna rise right out of the ground. Django. Then you're exactly the one I'm looking for. Hey, stop talking to him. Calm down. I'm simply a customer trying to conduct a transaction. Last chance, fancy pants. Oh, very well. Pronto, um apelo à libertação dos povos, também Sim, fica-nos acho sempre que bem. sim. E fechamos agora o capítulo Temorense e abrimos um capítulo Fashion, diria eu. Fashion também, já Capítulo do aproveitando design. a sandália. É verdade, ainda estamos em janeiro, portanto, um balanço das melhores capas de 2012. Sim, que foi feito pelo New York Times, portanto, infelizmente não são capas nossas. É verdade. Nós temos também as temos em bom, muitas vezes. Mas neste caso a seleção é do New York Times, que escolheu 19 livros. Nós vamos destacar 3, mas são todos muito bons. Portanto, o primeiro que eu destacava era este de Yellow World. Temos aqui a capa para mostrar, Sim. a capa Pronto. que é arriscada, não é? Nem sequer tem o título. Não tem o título, não tem o nome do autor, é a simplicidade visual ao máximo. É um mundo amarelo, portanto Pronto, é um mundo amarelo está bem e arriscado pensado, comercialmente, sim. diria Está bem eu. pensado, parece um quadro. Verdade. E que dá para defender aquela teoria de que as livrarias também podem ser galerias de arte. não é? Verdade. Temos também este caso, este segundo caso, desta escolha que fizemos, que tem umas pontes com uma editora portuguesa. Este, o Polpo. Pois. O Polpo. Portanto, o Polpo é um caso curioso porque de facto o livro é bonito. É um livro de cozinha que eu acho que normalmente ganham sempre em design Verdade. aos outros. E neste caso, sendo uma capa muito sóbria, quase não parece um livro de cozinha, o crítico do New York Times destaca sobretudo a lombada. E eu, se fosse à tinta da China, telefonava a alguém. Porque, Pois. não sei... Falava em direitos de autor ou Talvez, tivemos a porque ideia primeiro ou coisa que o aquela valha? coisa das costuras à mostra com o nome impresso Já foi feito. já foi feito Já foi na feito antes de coleção do Moura. 2012, ainda Sim, por cima. portanto se a tinta da China nos estiver a ver, façam aí Façam um isso. telefonema. Para fechar, Uma temos... muito mais complexa que é Verdade. o Bloodlands. Bloodlands. Que pronto, aqui já não há nada de simples, mas já há muito de dramático e eu acho que é daquelas capas em que tu percebes logo ao que é que vais, ao que é que né? vais. Este livro vai ser de certeza uma coisa emocionante e acho que a capa também deve servir para isso, não é? Muito bem, logo para antecipar. Sim. Catarina, pronto, emocionante. Nós esperamos que seja O Colecionador de Mundos, Sim. do Ilia Troianov, acho que estou a Que dizer bem o bom, nome, autor que búlgaro, bom, sim. que vai ser o nosso livro da próxima semana. Diz aí que é comparável a Moby Dick, nós já há muito tempo não falávamos no Moby Dick. Que é uma portanto, baleia, a propósito. É a propósito, é uma baleia. Eu Portanto, queria vamos deixar o meu tentar. pensamento, meu não. Deixa de Pedro Chagas Freitas. Pedro Chagas Freitas que diz: divertir-te até à puta da loucura, 2 pontos, eis a tua maior prova de sanidade. Aí está, Passo. Chagas Freitas sempre a marcar melhores, a sempre. nossa filosofia. Catarina, obrigado. Em vez de terem estado a ver isto, Deviam ter estado a ler um livro.